Boa tarde a todos, saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Estamos aqui nessa tarde para estarmos aprendendo mais um pouco. Estamos na série que estamos aí ensinando ética cristã na igreja, e um dos assuntos que nós precisamos de estar aqui tratando nessa tarde é sobre a comunidade de fé pode promover festas pagãs? A comunidade de fé pode promover festas pagãs? Primeiramente, vamos entrar num texto base que se encontra em 1 Coríntios, capítulo de número 10, verso de número 14, que diz assim: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Amém? Vemos aqui o aconselhamento do apóstolo Paulo acerca da idolatria que precisamos de estar fugindo. Ou seja, tanto naquilo que diz respeito à prática, também no que diz respeito à religião e o que diz respeito também às festas. Sabemos que o homem, ele é festivo, e sabemos também que o Deus de Israel, o Deus da igreja, é festivo também, e existe algumas festas judaicas aonde é comemorado simbolicamente hoje pela igreja, trazendo uma transição a Cristo. E meus irmãos, não tem problema de nenhum de nós estarmos festejando, porque isso faz parte da vida humana. Mas nós estamos num tempo, principalmente nesse período junho, julho, agosto, aonde é comemorado festas juninas, e aonde só perde para o carnaval na nossa nação. A festa mais popular que existe no Brasil é o carnaval. No segundo momento, são as festas juninas. Então, a guisa de introdução, eu quero trazer aqui, meus irmãos, a origem. Já trouxe o texto bíblico como base, 1 Coríntios 10, 14. Agora, eu quero estar trazendo para os irmãos o contexto histórico por detrás disso, por detrás dessa festa tão popular que está inserida na nossa cultura brasileira. Amém? A história é bem antiga e começa na Europa, no período pré-gregoriano, e tem relações com o solstício em verão, no período de calor, no dia mais longo do ano. Era comum agradecer pelos plantios, uma boa safra, o sucesso das colheitas, e sendo assim, eram comemorados, eram festejados os solstícios, que representava o sol. Por isso que eles tinham em sua tradição acessar a espíritos através das fogueiras, trazendo uma representatividade do sol. Por causa desse período, bons plantios, por causa do calor, por causa do momento, então eles faziam fogueiras para agradecer o sol e no mesmo tempo
para espantar espíritos que poderia vir sobre os seus cultivos. Então, meus irmãos, essa tradição, ela vem de uma forma de idolatria que já existe no coração do homem, que já está acessado ao coração do homem, como diz um dos reformadores Calvino, que o coração do homem é uma fábrica de idolatria. Então, sendo assim, a Igreja Católica, ela transformou em uma festa pagã e se tornou uma data religiosa, comemorando ali o São Batista, que passou a fazer parte do calendário da igreja, as festas que conhecemos no início do nosso país, que foi colonizado pelos portugueses, e sendo assim, isso foi entranhado na cultura também indígenas, aonde eles se adaptaram também, que os índios faziam a mesma coisa acerca do fogo e das fogueiras, para adorar certos tipos de deuses e também expelir espíritos demoníacos. E isso entrou no costume da nossa cultura brasileira, que na verdade isso é um ritual. E nesse ritual, meus irmãos, foi oficializado como festa joanina por causa de João, São João, mas passou a ser chamado festa junina por causa do mês de junho, para que vocês venham entender porque festa junina, mas antes era joanina por causa do Santo Antônio, melhor dizendo. E nessas datas, no calendário gregoriano, foi estabelecido essa festa de junho, porque dia 13 de junho é o dia de Santo Antônio, dia 24 de junho é comemorado também o São João, e no dia 29 de junho, dia de São Pedro. Sendo assim, esses três santos católicos, eles eram homenageados no mês de junho. E sabemos que o nosso país, ele tem uma raiz católica, e isso foi entranhando no nosso meio. E dentro disso, eles trazem vários simbolismos, como tem um espaço chamado arraial, aonde ali existem típicas nordestinas, aonde é colocado também trajes de caipira. Muitos também trazem essa festa caipira. No meu tempo se chamava quadrilha. É até engraçado isso, porque quadrilha, né, a gente já associa bandidos, né? Mas no meu tempo era quadrilha que existia, né? A quadrilha, aí vai ter quadrilha, aí as crianças, os jovens, eles ensaiavam para esse dia. E eu, de forma, minha família católica e uma parte espírita, não via nenhum mal de eu estar participando dessas festas. E nessas festas, meus irmãos, como eu disse, tem um arraial, as roupas, foguetes, balões, fogos e bandeirinhas. No catolicismo romano, no catolicismo romano, quando eles trazem e corroboram nessas datas, eles colocam também esses tipos de símbolos para fazer parte desse tipo de festa de comemoração. E tudo tem simbolismo, tá? O arraial, aonde eles dançam, é um local aonde há danças idólatras, aonde existem as bandeiras, e nas bandeiras tinha a imagem dos santos, do Santo Antônio, São João e São Pedro, ou
colorido, né? Vermelhinho, amarelo, verde, mas quando se deu início, tinha as imagens dos santos em cima desse arraial. E ali também era comemorado, ali eles também tinham os seus momentos de comidas típicas, aonde eles tinham ali um comércio para que viesse também de vender, para que essa festa viesse de ser uma festa também lucrativa, tá? Agora, os cristãos, eles podem participar dessas festas, aonde existe no calendário, cultura do nosso país, está entranhado nas escolas, nos bairros. Eu sei que nos bairros que com o tempo foi falindo essas festas. Aqui em Santa Luzia tinha, porque era o Dinei que fazia. Dinei faleceu, já não tem mais, eu quase não vejo, mas eu sei que existe ainda. Mas em todos os colégios, para não perder a cultura, eles ainda colocam, mas não de uma forma de ritos, mas sim de lembrar da cultura, entende? Existe uma diferença disso, porque no início existia ritos de idolatrias, aonde acabavam se invocando também certas entidades, só que hoje, nosso populacho, é difícil de encontrar, mas quando você vê um local que tenha, você vê que não tem nada para a glória de Deus, principalmente as músicas. O que é feito é bebida, é batida, são drinks, capfruta e tantas outras coisas que embebedam. Aqui na igreja, no nosso lado, a igreja católica aqui, vai ter, todo ano tem. Vai lá que você vai ver que tem bebidas, pessoas se embriagando, músicas mundanas. Então, meus irmãos, eu vejo que não é um local apropriado para estarmos levando a sua família, para estar passando um momento festivo. No meu ponto de vista, eu tenho essa percepção que se nós estivermos em locais como esse, onde não glorifica a Deus, aonde você agora sabe a raiz, porque continua intento ainda, mesmo que teve algum tipo de mudanças com o tempo, mas a sua origem e o seu intento ainda continua ali entranhados. Então, 1 Coríntios, capítulo de número 10, verso de número 21, diz: não podeis beber do cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou seja, aqui está a separação entre o crente e o não crente. Aquele que profana e aquele que não profana. O ímpio, o justo. Ou seja, se você participa do cálice do Senhor em comunhão com Deus, você também vai participar dos cálices dos demônios. Ou seja, nós titulados como conservadores, porque nós não temos em nossa cultura do reino participar de coisas que têm idolatria. E isso, meus irmãos, muitos vão estar não vão concordar com o nosso posicionamento, porque, meus irmãos, hoje entrou nas igrejas. O problema, antes, era fácil de resolver. A igreja, 50 anos atrás, nem precisava de ética cristã, porque elas já sabiam o que é santo e o que era profano. Hoje, que está tendo uma grande necessidade da igreja ter ética cristã, porque diretamente a Bíblia não vai dizer ali festa junina, festa pagã, mas tem os textos da qual eu estou lendo que fala sobre idolatria,
fala sobre momentos de comunhão aonde tem ali manifestações de demônio. Então, eu vejo que é muito pertinente nós estarmos dissertando acerca do nosso posicionamento como uma comunidade de fé. Agora, sabemos que tem igrejas que promovem festas juninas. Arraial da igreja tal ainda faz isso. Faz uma associação à festa pagã e ao nome da sua igreja. Ou seja, sabemos que é uma igreja que não se incomoda de poder promover, porque no seu cerne eles entendem que nós iremos de fazer para a glória de Deus. A bandeirinha vai ser para a glória de Deus, as barracas vai ser para a glória de Deus, as comidas vai ser para a glória de Deus. Ou seja, está copiando o que o mundo faz e colocando dentro da igreja, como se fosse uma estratégia de evangelização, que de evangelização não tem nada. E na verdade, meus irmãos, o que tem de interesse é o dinheiro. Porque a gente pode promover momentos de comunhão, como nós promovemos ontem, aonde nós promovemos um culto com elementos de culto, e logo nós tivemos um momento de comunhão, aonde eu percebo que agradou a Deus, não teve nenhum problema, não teve nenhuma discussão, não teve nenhuma intriga, não teve racha, não teve grupinho aqui, grupinho ali, grupinho para cá, todos em uma mesma comunhão, porque verdadeiramente o nosso intento era glorificar o nome de Deus e ter momento de comunhão. Agora, pastor, teve milho, teve paçoca, teve comidas típicas que tem também nesses arraiais do mundo e nessas igrejas também. Mas existe uma grande diferença, porque 1 Coríntios capítulo de número 10, verso de número 25 diz: comei de tudo quanto vende no açougue, sem perguntar nada por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Agora, eu não posso comer mais uma comida, um caldo, porque eles fazem caldo lá nas suas festas. Eu não posso comer mais um milho cozido, porque agora nas festas também tem. Não. O que Deus promoveu e que a terra produz, meus irmãos, nós podemos. A diferença é que todas as festas juninas mundanas e todas as festas juninas em comunidades de fé, eles têm o mesmo intento: arrecadar dinheiro, arrecadar fundos, arrecadar valores monetários. Nós não temos essa prática de vender nada em nossa comunidade de fé. Todos ali participaram. O que agradou a Deus é que teve pessoas que deu e outras não deram. E o que deu não reclamou em nada. E todos ali comeram. Talvez comeu mais aquele que não deu do que a pessoa que deu, porque as pessoas que deram sentiu prazer. Ai, que come aqui, ó, o que eu fiz. Eu estava vendo lá, esse aqui foi eu que fiz. Eu vi até o presbítero Isaac falando: ó, Duda fez esse daí, ó, esse aí é de Duda. É prazeroso as pessoas experimentar, né? Não estava tendo esse ambiente. Chega, eu estou, ó, só não falei em mistério aqui porque eu estou ensinando. Chega, me arrepiei todo aqui. Você sabe quanto custou? Nada. 0,800. Nada. Todos nós realmente houve uma verdade no que fizemos, porque fizemos para a glória de Deus, porque primeiramente é o culto. Eu falei, ó, o culto é o principal, depois momento de comunhão, sabendo que tinha pessoas que se preocupavam mais com o momento de comunhão do que o culto. Então está aqui o pastor, o ensinador. Primeiro é o culto, a prioridade é o culto, depois comida. Estamos aqui para a glória de Deus.
e estava ali familiares, sendo evangelizado, vendo a transformação das pessoas, e por isso eu tenho a percepção que agradou a Deus, e chegou a ele como cheiro suave às suas narinas, o que foi programado ali. Todo mundo teve um esforço para dar carona, esforço para ajudar, para levar, para trazer. Então, é totalmente diferente se alguém da igreja falar, pastor fez festa junina, você já está agora ensinado que não. Tudo bem, eu fiz, no mês que é feito essas festas. Aí pode ser uma abertura para alguém tentar nos refutar. Fizemos sim, nesse período, para demonstrar como que se faz, o que se faz, porque nós não fazemos só em junho, todo mês nós podemos fazer algo que seja para a glória de Deus. Aí por causa desse mês, não vamos fazer. Nós não vamos fazer porque esse mês o mundo faz. Meus irmãos, eu não estou preocupado com o que o mundo faz, eu estou preocupado em gerar comunhão entre os irmãos e glorificar o nome de Deus. Se o Papa Gregório colocou os nomes de junho, julho, de Júlio César, os nomes que tem nos meses, não importa, nós vivemos esse calendário, mas é porque nós vimos um momento que estava um frio e poderia estarmos ali, seria entrega do certificado dos acolhidos que o seu tempo acabou. No terceiro domingo do mês lá tem um encontrão, vamos botar esse encontrão para a noite de Caldos, e nós fizemos isso tudo com uma intenção, orando para a glória de Deus, que é totalmente diferente, porque na maioria das igrejas, o que eles fazem, eles pedem os membros para levar, como eu fiz. Eu pedi uma lista, os irmãos levaram, e tem igrejas que separam os ministérios. O ministério infantil, ele vai ficar responsável pelos docinhos. O ministério de mulheres vai ficar responsável pelas sobremesas. Os jovens vai ficar responsáveis pelos milhos, uma paçoca, o que seja. Os homens vão ficar responsáveis pelos caldos, caldo disso, caldo daquilo, caldo de cá, caldo de lá, caldo de cá, caldo de cá. Eles promovem as suas barracas, fazem barracas. Alguém viu alguma barraca lá? Não, você viu um mesão de comunhão, totalmente diferente. Eles fazem as barracas, escrito doce, escrito isso, escrito aquilo, e tem um caixa, aonde você vai lá e você vai perguntar quanto que custa tudo aquilo que os irmãos levaram do seu próprio dinheiro, e vocês irão de pagar para mente. Meus irmãos, desculpa aqui, isso é uma idiotice. Você gasta o teu tempo, gasta o teu dinheiro, e você vai lá, dá na barraquinha lá, e quando você vai comer, você tem que pagar R$10. Aí, tem Deus nisso? Mas a fala é para ajudar a obra de Deus. A obra de Deus, em última instância, é tijolo. A obra de Deus é almas, é estender as mãos para as almas, é pregar o evangelho para as almas, é acolher as almas, é discipular as almas, é batizar as almas, é formar as almas. Isso é obra de Deus. Em última instância, é algum tipo de obrinha que tem que ser feita. Só que está associado à obra, dinheiro, vamos fazer uma festa para arrecadar dinheiro. E é assim, meus irmãos, que produzem. E as igrejas, algumas, ou a maioria, não todas, sentiu tanto gostinho de entrar o dinheiro que entra nesses períodos, que eles colocam em tudo que eles promovem na igreja.
Tudo que promovem na igreja tem que sobrar uma pelanca para a igreja, porque vai ajudar a obra de Deus. Encontro de casais, ministério de casais, encontro de jovens, encontro daquilo, qualquer tipo de evento, é evento de encontro, é evento de radical, é evento daquilo, sempre vai sobrar dinheiro para eles. Agora, a motivação está sendo contaminada, meus irmãos. A nossa motivação, eu não estou querendo ser o certinho, eu estou querendo andar de acordo com as escrituras sagradas, porque alguns vai olhar para nós, para mim, e vai dizer legalista, vai dizer é um religioso, vai dizer que é o santarrão, no aumentativo. Isso é menosprezar quem quer servir Deus com fidelidade. Agora, eu não estou nem aí para algum tipo de manifestação ou opinião de pseudo-crente, de pseudo-pastor, de pseudo-irmão. Eu quero, meus irmãos, obedecer a Deus, porque cada um dará conta de si diante dele. Só que aqueles que querem fazer o certo da maneira certa, sempre tem que ter, meus irmãos, em sua consciência, essa proteção os pseudos. Pastor, quem é o senhor para dizer que é um pseudo-crente? Quem é um pseudo-pastor? Uma pseudo-comunidade de fé? É só ver os eventos, é só ver o que eles fazem. É só ir lá na secretaria e ver. Vai na tesouraria, ver o que faz com o dinheiro. E isso, uma pessoa que tem a sã doutrina resolvida em sua mente, ela com certeza vai andar de acordo com a palavra. Você acha que os apóstolos, os homens de Deus, as mulheres de Deus que marcaram sua época, nos momentos que eles viveram, eles não foram apontados, meus irmãos? O próprio Senhor Jesus, existia a maioria contra ele e a minoria a favor dele, meus irmãos. O que nós precisamos é nos posicionar para sermos fiel às Escrituras. Tem idolatria, mercantilismo, religiosidade, tradição. Estou fora, nós não iremos de promover, porque tudo é conforme a intenção. E nós conhecemos, meus irmãos, a intenção de muitos, que é promover essas festas, nesse mesmo tempo, nesse mesmo período, para que venha também a agregar valores e dinheiro. Muitas comunidades de fé, meus irmãos, virou cassino, casas de fezinha, de sortes, de comércio. No tempo de Jesus, ele já refutou acerca disso. E sempre vai existir isso, meus irmãos, infiltrados nas comunidades de fé, infiltrados na igreja. O joio e o trigo, eles crescem junto, mas um dia o lavrador irá de ceifar e de arrancar, e aí vai colocar no fogo para ver qual vai ser o rendimento. Vai ter o dia da ceifa. Só que enquanto isso, nós não podemos fazer nada. A única coisa que podemos fazer é ensinar as Escrituras sagradas, ensinar a verdade. Então, se você é um crente relevante, se você é um cristão que quer servir o Senhor com fidelidade, engrossa um pouquinho as suas costas, porque você vai ser apedrejado. Tenha a mente blindada, porque sempre quem estará falando
são pessoas que se corromperam no caminho. E sabe quem entorta a cara, quem range os dentes? São pessoas que não são salvas. Toda vez que estiver pregando aqui nesse púlpito aqui um homem, uma mulher de Deus, ensinando a verdade, seja na ética cristã, seja as escrituras sagradas, quando você olhar a bolacha daquele irmão com cara feia, foi a mesma coisa quando Estevão estava pregando. E os fariseus, o sumo sacerdote, os sacerdotes estavam ali com seus ouvidos, estavam com comichões nos ouvidos, porque comichões nos ouvidos faz careta. E a raiva, a ira de escutar a verdade, range os dentes. Mas tinha outro público que estava olhando para aquele que estava pregando, olhando para o rosto de Estevão, e viu a face dele como um anjo. Porque é assim, meus irmãos, quem ouve a verdade e ama a verdade, que é um crente genuíno, que é um crente salvo, o rosto dele, quando está ouvindo a palavra, você vê salvação nesse homem, você vê salvação nessa mulher, porque está inserindo dentro de si as verdades elementares da palavra de Deus. Mas quando você vê um pseudo crente, roge no dente, não quer ouvir, faz cara feia, e essa é a maior das evidências de um pregador ver quem é um salvo e quem não é. Tá de cara feia, você já vê que tá de cara, você já vê que é um pseudo crente, porque o verdadeiro fica com a cara de anjo. Eu fico olhando assim, nossa, olha lá, ai que bom, porque está penetrando a palavra, o ensino está penetrando, está tendo uma lavagem na alma pela palavra. A pessoa está assim, ó. Ai, glória a Deus, aleluia, veja o teu nome, até fala assim no meio, fala Deus, ama a verdade, mas vai ter aquele que vai estar assim, ó. Vai estar assim, ó. Ai, vou no banheiro, finge que está até com a bexiga cheia, está com sede, sai água, finge que até recebeu uma mensagem do hospital, hospital da tua família, para ver o que está no celular, para ver o jogo, para saber a partida, quanto que está o seu time do coração. Então, meus irmãos, eu só tenho que me manter de pé. A minha luta é individual, a sua luta é individual. Enquanto eu tiver de achar de pé, porque ninguém está de pé, literalmente. A gente sempre está no processo, naquele processo, mas caminhando, estaremos pregando a verdade nesse lugar, para a glória de Deus. Amém? Trouxe alguns textos bíblicos aqui, trouxe alguma historicidade da onde surgiu, trouxe também alguns momentos que algumas comunidades de fé também praticam essas festas pagãs. Os irmãos concordam ou discordam, e se você discordar, você tem toda a liberdade de falar o porquê, e nós iremos entrar em um conclave, em um debate, para ver qual é o ponto do irmão ou da irmã, se achar que não é relevante para a espiritualidade. Então, tudo aquilo que foi falado aqui, primeiro eu queria saber, os irmãos concordam que a nossa igreja não irá de fazer nenhum tipo de festa junina com os intentos a qual foi apresentado aqui? Aqueles que concordam que nós não podemos fazer, levante sua mão, por favor. Amém. Aqueles que discordam, levanta sua mão, por favor. Então todos concordam, porque temos que andar em concordância. E eu sei que para vocês andar em concordância comigo, que é uma das lideranças da igreja, eu tenho que ensinar direitinho os irmãos, para que nenhum dos irmãos venha crescer
com uma tolice em mente, como deve, ou seja, tem que ser tudo explicado. Para finalizar, não tem aquele pai que o filho está fazendo algo e diz, não pode, e o pai, aí o filho fala assim, por que não pode? Porque eu sou seu pai. Isso é legalismo, pô. Porque eu estou mandando, porque eu sou autoridade sobre a tua vida. O certo é, meu filho, não pode por causa disso, você pode escorregar, quebrar um braço, você pode bater com a cabeça numa quina dessa, você pode ser hospitalizado, acontecer um traumatismo craniano, ou isso, aquilo, tal. O que? Tudo tem que ser explicado para as pessoas mastigarem, para o filho mastigar e entender. Ah, sim, pai, agora eu entendo, então não irei de fazer mais isso. É o que a ética cristã faz. Nós explicamos direitinho os irmãos, para que vocês também não venham sair daqui achando o pastor é um legalista. Ele falou que não gosta e ponto final. Não, nós trazemos, com base bíblica, que isso é idolatria. E mesmo dentro de comunidade de fé. Amém? Deus abençoe a todos no nome de Jesus.